Saudações, sou estudante Henrique Lima, estudante de quarta câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 21 de janeiro de 2024 e o tema da conferência de hoje é o trabalho do Sol em nossas glândulas sexuais. Nesta conferência, iremos abordar qual a relação do Sol com a consciência e o que se opõe ao aspecto solar, assim como qual é o real trabalho do Sol em nossas glândulas sexuais, relacionando a prática dos 3 fatores de revolução da consciência. Um instante para observar o gráfico. No gnosticismo, existe uma profunda simbologia do Sol como uma manifestação da consciência divina. O planeta Sol é um poderoso símbolo de iluminação espiritual e de sabedoria divina, representando a mente objetiva, que transcende os limites do ego e dos defeitos psicológicos. Essa luz solar simboliza a purificação e a transmutação das energias inferiores, iluminando o caminho para o despertar da consciência crística dentro de nós, o Cristo íntimo. Esse conceito nos convida a refletir sobre como podemos alinhar nossa própria jornada espiritual com esses princípios solares e crísticos. Ao nos engajarmos em práticas que cultivam a conexão com a nossa essência divina, buscamos transcender as sombras do ego e dos defeitos psicológicos, abraçando a luz do Sol como um guia para a verdadeira iluminação e a autorrealização. Essa abordagem não apenas nos conecta com uma consciência superior, mas também nos revela um caminho para a transformação interior e o despertar espiritual. No atual estado da humanidade, observamos um domínio marcante dos defeitos psicológicos na condução das ações humanas. Esses defeitos, muitas vezes identificados como 7 pecados capitais, a luxúria, a gula, a ganância, a preguiça, a inveja, a ira e o orgulho, têm suas raízes no aspecto oculto e subjetivo da Lua, um símbolo esotérico associado ao lado sombrio de nossa psique, a infrasexualidade, o aspecto sombrio da nossa consciência, da nossa psique, o aspecto sombrio que habita dentro de nós. Esta dimensão lunar reflete as tendências humanas de derramar o sêmen, as energias sexuais, de maneira indiscriminada, ou seja, a humanidade ela vem derramando as suas energias sexuais de forma indiscriminada, sem perceber os danos que isso ocasiona em seu corpo físico. Um processo que, segundo o gnosticismo, alimenta e fortalece continuamente esses defeitos psicológicos, os egoísmos, essa legião de eus interiores. O desperdício dessas energias vitais leva a humanidade a se perder em desejos desenfreados, mergulhando em um estado de inconsciência e afastamento da verdadeira essência espiritual. Essa perda contínua, que em consequência fortalece os defeitos psicológicos, resultam em sofrimento, devido à manifestação desses defeitos nos centros da máquina humana, o centro sexual, o centro motor, emocional, mental. Em toda essa série de defeitos psicológicos,
essas criaturas, esses eus criados pela nossa inconsciência e pela fornicação, pelo derrame das energias sexuais, eles atrofiam nossos centros da máquina humana, desregulando as nossas emoções, desregulando a nossa mente, o nosso sexo, o nosso centro motor. Basta perceber o momento em que o nosso corpo está com saúde, tudo ocorrendo de forma natural e plena, e em determinado momento algo surge e sentimos uma dor, sentimos um cansaço, um incômodo. São justamente esses eus psicológicos roubando a nossa energia. E eles se retroalimentam, eles conversam entre eles. Então, um eu do orgulho, ele sentirá preguiça, porque ele não pode se levantar. Ele precisa que os outros se levantem e façam aquilo por ele. E se alguém não faz isso, não, por exemplo, ele pede uma água, a pessoa não traz a água, então ele sente a ira. Além de ter tido a preguiça de levantar e pegar água para si mesmo, ele ainda sente a ira. Essa pessoa não pegou água para mim, ela é preguiçosa e ainda acusa o outro. Então tudo isso é retroalimentado por essa série de defeitos psicológicos. Esses defeitos psicológicos, eles resultam na impotência sexual e a alienação da luz solar. E, em especial, eles danificam as glândulas sexuais dos homens e das mulheres. O lado oculto da Lua, a Lua inferior, ela nubla a nossa psique para que não possamos perceber a luz solar. Ela simboliza a sombra que ofusca a consciência de Deus, o real ser dentro de nós. Ao nos entregarmos em impulsos inferiores e aos desejos efêmeros, ou seja, ações passageiras, sentimentos passageiros, apenas apegos subjetivos, que com o fim do tempo tudo se apagará. Quando nos prendemos a isso, as pessoas se distanciam cada vez mais da iluminação e da sabedoria divina. O que a humanidade não sabe é que justamente essa energia sexual que tanto desperdiçam é a chave para a salvação, pois nela contém o aspecto solar. E esse aspecto solar, ele existe dentro de nós. E é oriundo justamente da nossa energia sexual, as águas sexuais que habitam o nosso corpo. E justamente essas águas, essa força e esse sol é a chave para a salvação, pois nela contém a nossa Mãe Divina e o nosso Pai interno, chamado de Kundalini, a nossa energia sexual. É a fonte de vida dentro de nós e é a única capaz de nos regenerar e nos conectar com Deus. Porém, para isso, é necessário aprender a trabalhar com o Sol. Primeiramente, precisamos perceber a influência lunar inferior que está nos ofuscando. Perceber o que ocorre dentro de nós. Ou seja, perceber os defeitos psicológicos e os resultados de nossas ações equivocadas, os sofrimentos, os fascínios, sonhos, ilusões, tudo oriundo desses eus lunáticos. Então percebemos que a loucura está muito relacionada ao ego, ao egoísmo. O egoísmo nos torna loucos, nos torna débeis. A infrassexualidade é a causa do idiotismo,
O resultado de uma humanidade enferma é por conta do derrame das energias sexuais. Isto causa um atrofiamento de nossa psique, reduzindo a moralidade da humanidade, tornando-os sujos, impuros, tais como porcos. E isso é devido ao idiotismo, oriundo do derrame das energias sexuais. Então, para que nós possamos trabalhar com o sol, é necessário perceber isso. Perceber os danos que esses defeitos psicológicos nos causam. Os defeitos da luxúria, os danos da ira, do orgulho, da preguiça, da inveja. Perceber, começar a se auto-observar. Essa capacidade de perceber a si mesmo é chamada de auto-observação, que precisa ser treinada diariamente. Ela é como um músculo. Nós precisamos exercitar a auto-observação, pois no estado atual da humanidade, no nosso estado atual, todos nós estamos debilitados, justamente pela essa grande quantidade de defeitos psicológicos, de egoísmos, de pensamentos equivocados. Então, para superar toda essa sombra e todos esses defeitos, é necessário exercitar, começar a levantar o peso da autoobservação, treinar a autoobservação, parar num momento, perceber que necessita realmente se autoobservar, se conhecer, se questionar, filosofar sobre si mesmo. É como o acordar, como despertamos e recobramos a nossa atenção. Então nós estamos dormindo durante a noite, influência da lua. Então os nossos olhos se abrem, acordamos. Mas precisamos perceber que isso deve ocorrer dentro de nós, não apenas externamente. Perceber que nós precisamos acordar dentro de nós. Acordar, perceber a nossa vida. É a recordação íntima. Lembrar que existe uma consciência dentro de nós, o real ser. Quando unimos a autoobservação com a prática da morte psicológica, na qual utilizamos o fogo da Mãe Divina para queimar esses defeitos psicológicos, suplicando a nossa Mãe Divina da seguinte forma: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Direcionamos esse fogo sexual para queimar aquilo que nós percebemos dentro de nós. Perceber esses defeitos psicológicos, as emoções, os desequilíbrios sexuais, desequilíbrios emocionais, mentais, psicológicos, de todo o tipo. Direcionamos esse fogo para queimar e dissolver essas criaturas que habitam o nosso interior. Isso é a chamada morte psicológica, que é a prática de um fator de revolução da consciência. A primeira chave para despertar o sol e a primeira ferramenta para trabalhar com o sol. Quando nós realizamos a morte psicológica dentro de nós, estamos liberando, afastando as nuvens que nublam a nossa psique, para que a luz do sol possa adentrar dentro de nós e começar a perceber a nossa essência interior, a nossa essência divina. Começamos primeiramente a entender que a nossa energia sexual deve permanecer dentro de nós, pois ela é o sol que nutre a nossa vida interior, o nosso planeta Terra interior, o nosso próprio corpo é a nossa Terra. Quando percebemos que esse sol precisa permanecer dentro de nós, o sol como semente de Cristo dentro de nós, e não derramamos mais essa energia, nos auto-observamos e aplicamos a morte psicológica com a força da Mãe Divina, a única que pode eliminar e dissolver os defeitos psicológicos, nós podemos cada vez mais trabalhar junto ao Sol. Já entendemos que o Sol é o Cristo interior. Quando trabalhamos com o Sol, estamos trabalhando em nome do Cristo, em nome de Deus.
É fato que nossas glândulas sexuais têm uma grande relevância em nossas vidas. Na jornada espiritual, a relação entre o Sol e as glândulas sexuais é essencial, destacando a importância de transmutar as energias sexuais com a prática da sexualidade superior. Para despertar o Kundalini, a energia vital situada na base da nossa coluna. Essa energia sexual, as águas, elas precisam ser iluminadas pelo Sol. Esse trabalho de iluminar e aquecer essas águas com a luz solar, transformar ela em vapor, elevar essas águas até a nossa mente. As águas absorvem a luz solar, a luz do Cristo. Nós trabalhamos com a sexualidade superior, com a respiração profunda, para elevar essa luz do Cristo para a nossa mente e coração e expandir para todo o corpo. A transmutação é a única e verdadeira chave para o despertar da consciência e fazer nascer o nosso sol interior, o Cristo íntimo. Nascer que simboliza o nosso verdadeiro ser, a essência divina. Através da prática da sexualidade superior, na qual esposo e esposa se unem em matrimônio perfeito, praticando o sexo sem jamais derramar as energias sexuais, sem jamais derramar o sêmen, sem expulsar o sêmen, sem expulsar o sol interior. Eles transmutam as suas energias sexuais, aquecendo o sexo, aquecendo as águas sexuais, movimentos sutis e sublimes, elevando essas águas sexuais como vapores, e com a respiração profunda, esse próprio vapor passa a nutrir o solo dentro de nós, nutrir o nosso planeta Terra, o nosso interior. Através desse processo, as energias sexuais, quando elevadas conscientemente ao longo da coluna vertebral, na prática da transmutação sexual, sem jamais derramar as energias sexuais, mantendo o sêmen dentro e direcionando para o cérebro, vamos assim despertando as virtudes naturais do ser humano: a castidade, a diligência, a temperança, o altruísmo e o amor e a humildade, acendendo assim os nossos chakras com a luz solar. O trabalho com as glândulas sexuais em relação ao Sol é a prática da morte psicológica e da sexualidade superior. Trabalhar com o Sol em nossas glândulas sexuais, o trabalho do Sol em nossas glândulas sexuais, é o ato de perceber a luz do Cristo dentro de nós, sentir o calor da essência divina e desse calor preencher todo o corpo, nutrindo com vida verdejante, como o próprio Sol faz com a Terra. Dessa forma, podemos despertar as virtudes dentro de nós. Acendendo os nossos chakras com a luz solar, aliando com as qualidades superiores, com amor e sabedoria do nosso Deus interior, e despertando o Cristo Sol dentro de nós permanentemente. Então a prática da sexualidade superior, a transmutação
das energias sexuais, o trabalho com as águas, unido ao Sol, nós elevamos a nossa energia sexual pela coluna vertebral. Unidos com a nossa esposa, praticamos a sexualidade superior. E este Sol se fixa dentro de nós, nos centros da nossa máquina humana. Então agora o Sol passa a reger o centro sexual, o centro emocional, o mental, o motor, entre outros centros. Mas para isso é necessário um trabalho ao longo de toda a vida, sem jamais derramar o sêmen, se auto-observar, perceber a luz do sol em nosso interior, perceber a sua relação com as águas, usar o fogo solar para queimar e dissolver os egos com a morte psicológica, com o auxílio e a graça da Mãe Divina. Para aqueles que ainda não podem praticar a sexualidade superior, que estão solteiros, é ensinada a prática do celibato temporário, na qual o homem ou mulher sublima as suas energias sexuais. A sublimação das energias sexuais é muito semelhante à transmutação, porém, na sublimação, ele apenas aquieta as suas energias sexuais, acalmando e respeitando. Ele acalma essas águas. Vai trazendo luz e consciência para o seu interior, aprendendo a se auto-observar, ele vai percebendo o sol em seu interior. E desse sol, ele sublima essas energias sexuais. Mas ele não transmuta, ele não transforma, ele não une necessariamente o sol e a água. Por isso ele ainda não consegue trabalhar os chakras da mesma forma que alguém que transmuta as energias sexuais. Porque aquele que transmuta as energias sexuais, ele está transformando as águas interiores, o hidrogênio, o oxigênio, em um sol interior. Aquele que sublima, ele apenas sente as forças solares dentro de si, mas ainda não consegue transformar em um sol interior, um sol dentro de si. Este trabalho com as energias sexuais, com o Sol, fortalece o nosso corpo e espírito, regenerando a nossa saúde e principalmente a potência sexual. Nessa escola de meditação, também entregamos de forma gratuita as sagradas medicinas xamânicas, como a ayahuasca, o rapé e a sananga, que nos auxiliam no processo de cura e que possuem a força do sol, absorvida pelas plantas, a união do jagube e da chacrona, a união sexual da natureza. Nos auxiliam na prática da meditação, da recordação íntima, da auto-observação e principalmente quando nos unimos junto à força da sexualidade superior, podemos adquirir vigor para o desdobramento astral, para a saída em corpo astral, onde poderemos cada vez mais perceber aspectos profundos na nossa própria natureza e na natureza exterior, o que existe fora, além de nós. Esta escola ensina e pratica os 3 fatores de revolução da consciência, de forma gratuita, sem jamais comercializar com o que é sagrado, e convida a todos que tenham interesse em receber o conhecimento verdadeiro. Todos que queiram receber o conhecimento verdadeiro são bem-vindos a esta escola. Essa escola entrega os 3 fatores de revolução da consciência de forma gratuita, assim como as medicinas xamânicas, tal como o sol
entrega sua luz à Terra de forma gratuita. Devemos aprender a entregar o conhecimento e iluminar a todos ao redor com nosso exemplo, em sacrifício pela humanidade, auxiliando no despertar desse planeta como um planeta solar. Assim como nós podemos perceber no gráfico, onde o casal que transmutava suas energias sexuais trouxe o sol para dentro de si, ele pode agora ensinar e iluminar novas vidas, transformando não apenas a si, mas o redor no sol. Isso é transformar este planeta Terra num planeta solar. Para a prática de hoje, faremos o exercício de sentar com as mãos sob as coxas, praticando a respiração profunda. Essa prática, ela tem o intuito de nos ensinar a transmutação das energias sexuais. Como nós podemos observar no gráfico, a região das coxas ela está muito próxima às nossas glândulas sexuais. Então, quando nós realizamos essa prática de sentar e apoiar as mãos sobre a coxa, nós estamos trabalhando diretamente com o nosso centro sexual. Nós trazemos a respiração profunda. Então, com a respiração profunda, nós sentimos primeiro o vento. Sentimos a brisa do vento entrando dentro de nós. Esse vento, primeiramente, traz a recordação das águas, nossas águas sexuais. A segunda respiração profunda, nós trazemos a recordação do sol, do calor. Então nós respiramos uma vez para sentir a água. Respiramos outra vez para sentir o sol. Então uma terceira respiração para unir o sol com a água. Podemos realizar essa prática diariamente por 15 minutos, acrescentando 1 minuto por dia, como preferir. Ela pode ser realizada no sol da manhã, no sol da tarde. Mas lembrar de estar sentindo a presença do sol, mesmo que seja à noite para aqueles que não podem realizar. Pois mesmo a lua, no seu aspecto superior, ela reflete a luz do sol e assim ilumina nossas noites. Agradeço a todos pela atenção e entrego esta conferência com minha alma e com o meu coração a essa Escola Templo e a todos. Que todo aplauso seja para o íntimo, para o real ser, jamais para a personalidade.